Vamos bebendo água na taça, que a água assim purifica a mente, entendeu? Traz oxigenação, assim, para poder clarear, para poder a gente entender melhor a palavra, entendeu? Água agora é ouro, vamos beber, menino, presta atenção. E o bicho vai pegar, ó, vamos falar. A nossa oração, eu sinto muito, eu agradeço a Deus. Eu amo a vida e todos vocês. Eu sou grata ao meu Deus, né, por tudo. Porque não só até aqui Ele nos ajudou, mas eu creio na palavra que diz: eis que estou convosco todos os dias. Amém. Presta atenção e pega a visão. Olá, abençoados, iluminados da graça de Deus, né? Vem pra cá você também, entendeu? Presta atenção, hein? É de verdade, é em verdade que vamos chegando sem religiosidade, buscando apenas intimidade, entendeu? Vem pra cá, vamos começar. Menino, presta atenção, temos que ter união, é desse jeito, entendeu? Então vai aí, ó, vamos curtir os nossos vídeos, entendeu? Compartilhar para outros, para outros se inscrever, porque você já se inscreveu, né? Presta atenção, hein? Entendeu, menino? E comente, vamos comentar, interagir, falar, qualquer coisa, diga aí, entendeu? Interagir, eu preciso, assim, ouvir. Entendeu, menino? Ouvir ler, a gente ouve, entendeu? Assim, imagina, entendeu? Presta atenção. Então vamos aí, ó, curte rapidinho. Vamos curtindo nossos vídeos? Presta atenção. E vocês compartilham assim uma com a outra, entendeu? Eu tô fazendo aqui meu efeito madeira, entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Não gosto de compartilhar alegria, história, só compartilha e aconteceu alguma coisa. Nosso texto-chave hoje é Romanos 8, que diz, né, que agora, pois, já nenhuma condenação há, né? Presta atenção, hein? Não, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos entender, menino texto? Presta atenção. Então, tá falando o quê? Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, se você está em Cristo, você não fica ouvindo assim, palavra que está falando que tu vai ter dia do juízo para você, entendeu? Porque só vai a juízo quem é condenado. Se nenhuma condenação há, entendeu? Não tem como, tu não vai para juízo nenhum, menino, presta atenção. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o texto, porque a gente tem que entender o texto, né? Porque texto, sem entender o contexto, é pretexto para a gente não chegar a lugar nenhum e ficar sendo manipulado por todo mundo, entendeu? Então, já nenhuma condenação há. Então, preste atenção. Falou para quem? Falou para os judeus, né? Que não tinha mais condenação para aqueles judeus, né? Que estavam já em Cristo, né? Porque sabemos que a lei, a aliança, a dispensação ali da lei, era a lei o quê? Da condenação, né? Presta atenção. Então, assim, aqueles que se converteu ao ressurreto, entendeu? Ao Deus vivo, entendeu? Presta atenção, entendeu, assim, ao Evangelho, né? O Evangelho eterno, vamos dizer, ali a gente tinha que entender a graça, né? Primeiro, e nós hoje temos que entender o Evangelho eterno, entendeu, menina? Porque a graça chegou para eles, né? Que a graça é favor imerecido. Então, graça chegou para eles, porque eles que viviam o quê? Na lei, né? Na lei de pecado. Quem que é pecado? Transgressão da lei. Então, presta atenção. Então, a graça chegou para aqueles que viviam na lei. Lá em Mateus 5,17 diz o quê? Que Jesus veio o quê? Não para revogar a lei, mas cumprir. Jesus também era judeu, entendeu? Então, ele veio naquele povo para cumprir. E ele cumpriu. Cumpriu ou não cumpriu? O que ele falou na cruz está consumado. Então, o foco é você entender Romanos 8. Nenhuma condenação há, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus, entendeu? Então, não queiram estar vivendo de doutrina do tempo da lei, entendeu? Porque nós já passamos, quando eu falo nós, entendeu?
no sentido do intelecto, entendeu? Presta atenção, porque ali Romanos 8 traz assim, falando que assim, que os judeus, os hebreus, entendeu? Eles que entenderam a palavra, se converteram, assim como Paulo, né? Lembra que o Saulo que virou Paulo, entendeu? Foi lá, encontrou com a luz, está lá em Atos 22, do 6 ao 9, vocês vão lá e ler, entendeu? Então ele se converteu à luz, ele era fariseu, entendeu? Era hipócrita religioso, entendeu? Hipócrita é o que estou falando, não, é Jesus que falou, está lá em Mateus 23, versículo 23, hipócrita, entendeu? Então, menino, presta atenção. Então, Paulo, quando ele se converteu, né? Ele se converteu ao ressurreto, né? Entendeu, né? Que ele veio para nos dar o que? Vida e vida e abundância, né? A vida eterna. Então, preste atenção. Entendeu, amigo? Tu tem que entender para poder tu ensinar. Como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Mas tem que ensinar o negócio certo, menino. Não é só falar assim por cima, corriqueiro. Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aí vai, esboça um montão de coisa que não, entendeu? Que quer falar. Aí as pessoas não entendem, entendeu? Nada, entendeu? Continuam que no mesmice. Na mesmice da tradição, entendeu? De religião, entendeu? Presta atenção, só vira o pescocinho assim e acham que são santos, entendeu? E não entende não há nenhuma condenação, tem que entender por que está falando, para quem está falando, por que está falando, entendeu? E se alguém realmente entende isso, menina, presta atenção. Vamos a Colossenses capítulo 1, para a gente continuar nesse raciocínio e entender um pouquinho mais. A partir do versículo 9, diz assim, ó. Por esta razão, também nós, Paulo falando para os colossos lá, para os colossenses, por esta razão, também nós, eles lá, não é nós cá não, ele está falando lá, entendeu? Nós, né? Ele com ali os colossos, ele está falando assim, ó, por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, né? E de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, né? Tá entendendo isso que nós acabamos de falar? Em toda a sabedoria, o que? Entendimento que é espiritual, entendeu? Porque se nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há, porque já estamos querendo espírito, não estamos pela carne. Vamos voltar lá para concluir, entendeu? Romanos 8. Então, presta atenção, versículo 10 de Colossenses 1. Dessa maneira, poderão viver o que? De modo digno o que? Do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo o que? No conhecimento de Deus. A obra é essa, é procurar conhecimento, entendeu? Então eles lá procuravam, entendeu? Conhecimento, buscavam entendimento, entendeu? A obra é buscar conhecimento, não é outro tipo de obra não. Presta atenção, 11. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças, né, ao Pai, que os capacitou a participar o quê? Da herança, né? Da herança dos santos, que é da luz, né? Dos santos da luz. Nós somos os santos da luz, separados da luz. Nós temos lucidez, entendeu? A gente não vive assim de vã filosofia. Qualquer coisa que a gente fala, a gente fica assim, amém, 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 entendeu? Presta atenção. Versículo, né? 12. Ó, presta atenção. Versículo 13 de Colossenses 1. Ele está falando de quem? Ó, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Está falando de Cristo. Esse que, entendeu? Presta atenção, que não há nenhuma condenação quem está nele. Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu, o quê? Do seu Filho amado, né? Ele nos libertou,
né? Presta atenção, Colossenses 1,13. Transportou quem? Foi eu, foi você? Não, me transportou quem estava na lei para o que? Para o reino da graça, do Espírito, entendeu? Tirou lá da lei da condenação para o Espírito. Nós não estávamos na lei da condenação, entendeu, menina? Nós já nascemos no reino de Deus, no reino espiritual, né? Jesus lá atrás, 2000 anos atrás, falou, está consumado. Presta atenção, já o quê? Tragada foi a morte pela vitória. Então nós já estamos, né, no Espírito. Presta atenção. Então ele transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos o que? A redenção, entendeu? Redenção, né? E a remissão, o quê? Dos pecados. Tirou ou não tirou, né? Você lembra que João falou assim, ó, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Presta atenção. Então ele transportou da lei do pecado para a lei, entendeu? Do reino de Deus, da graça, né? Que é favor imerecido. Então, ele remiu e tirou o pecado ou não tirou o pecado? Então, se fico falando de pecado hoje aí, entendeu? Presta atenção, você não é pecador, você não está transgredindo lei. Entendeu? Aquele pacto da lei, entendeu? Ele transportou os judeus, nós fomos junto com ele, transportados, nós já vivemos nesse reino do lado de cá, entendeu? A gente não teve do lado de lá. Então, presta atenção, ele é a imagem do Deus invisível. Então, nosso Deus não é aquele Deus, entendeu? Que os judeus andou, entendeu? Ali, na carne, nosso Deus é invisível. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, nós não temos que adorar ninguém em memória. Entendeu? Nós não andamos aqui aquele Deus, né, filho do homem. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, para concluir esta visão, e vamos no próximo vídeo continuar essa história, hein? Mas vamos lá, voltar a arrumar. Mas, irmã, então a gente agora, o que? Não tem pecado? Menino, presta atenção. Só que agora, entendeu? Esse pecado não é mais transgressão, porque é da lei, porque nós não vivemos na lei. Agora a gente erra o quê? O alvo. O que é o alvo, menino? Presta atenção. É Gálatas 6:7, entendeu? Que o homem planta, o homem colhe. Entendeu? Então, se tu errou, entendeu? Tu queria plantar laranja, você plantou, foi limão. Tu vai colher limão, meu Deus, tu não vai colher laranja, entendeu? Presta atenção, isso aí. Se tu plantou abóbora, tu vai colher abóbora, não é melancia, docinha, entendeu? Presta atenção, então é isso aí, presta atenção. Agora vamos aqui concluir o negócio. Romanos 8, vamos ler para entender, entendeu? Não tem mais juízo. Juízo foi lá para aquele povo judeu. Jesus de Nazaré veio para redenção e para juízo. Foi tudo concluído. No próximo vídeo, vamos aí, entendeu? Entender esta parte do juízo que foi naquele tempo, naquela geração, entendeu? Então, por isso que nenhuma condenação há, entendeu? Para aqueles que pularam, né? Que estão na graça, entendeu, menino? Presta atenção. A redenção e o juízo, que foi o dia da vingança do Senhor, que está em Isaías 61:2, entendeu? Foi tudo naquela geração, com Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, entendeu? Presta atenção. Então vamos terminar aqui para a gente depois passar para a segunda parte da história. Entendeu? Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem o quê? A Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, né? Porque ele que veio doar a vida e vida em abundância. E eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, né? Paulo diz, livrou-me da lei do pecado, né? E da morte, né? A lei era o que? Lei de condenação e de morte. Não estamos a salvos das garras do pecado, né? Lembre-se que aqui está falando judeu para judeu, falando lá todo mundo lá naquele tempo. Só pelo fato de conhecermos os mandamentos, né? Que está aquele tempo, o tempo do mandamento. Então ele está falando ali. Pelo conhecer os mandamentos, o que é de Deus. Pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação
um plano que é diferente, a fim de nos salvar, entendeu? Jesus de Nazaré foi o quê? O caminho, a verdade e a vida. Aqui, né, Jesus veio trazer o quê? O novo, a novidade de vida, o novo e vivo caminho. Falou para Paulo, entendeu? Tu fala aí porque Pedro só conhece o caminho do povo circunciso, então vou incumbir ele, entendeu? De levar luz para o circunciso, mas você vai levar para os estrangeiros, para todo mundo, entendeu? Presta atenção. Desse jeito. Então, ele enviou o seu próprio filho em corpo humano, como o nosso, né? A semelhança, né? Porque não era exatamente, mas é semelhante. Tem versão que fala, semelhante ao nosso. A fim de destruir o controle o quê? Do pecado sobre nós. Dando-se a si mesmo como que sacrifício por nossos pecados. Ele não foi o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo? Então, ele tirou o pecado do mundo porque ele foi o Cordeiro Santo, ele foi o sacrifício vivo e eficaz. Eficaz porque lá em Hebreus está falando que foi um sacrifício que de uma vez por toda, foi só uma vez, ele não vai voltar para se sacrificar de novo, não. Entendeu? Então não tem nada a ver quando chega a Páscoa aí pegando, entendeu? Vai lá em Êxodo 12 falar de Páscoa de Êxodo 12, entendeu? Isso é história dos hebreus, entendeu? Se quer falar, tem que falar do Jesus, entendeu? Que veio ser o Cordeiro Santo, que pagou o preço, entendeu? Presta atenção, o povo gosta de viver de passado, né? Vivendo em memória, né? Depois ficam cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã. Presta atenção. Assim agora, podemos obedecer o que? As leis divinas, se seguirmos o que? O Espírito Santo. E não mais obedecemos o que? A velha natureza, né? A carne, a pecaminosa, que está dentro de nós, lhe dizemos. Aqueles que se deixam controlar, né, por sua natureza humana, vivem o quê? Tão somente o quê? Para agradar o quê? A si mesmo, a si próprio, né? O homem vive agradando a si próprio, né? Os seus semelhantes terrenos, eles gostam das coisas aqui da terra, né? Eles não gostam de falar de coisas espirituais, não, entendeu? Porque Deus é espírito. Mas se falar de espírito, ele faz igual Pedro, né? Fantasma, ele não quer saber. E se você insistir, ele fala que tu tá endemoniado, entendeu? Chamaram Jesus até de Beelzebub. Jesus estava aqui levando uma novidade de vida, falando de ressurreição e tudo, e ele não queria saber, falando que presta atenção, muito, muito interessante, né? Então, continuando aqui, para a gente concluir Romanos 8, né? Aqui no versículo 7, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus, né? Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará, né? E por esta razão, que aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa não podem o quê? Agradar a Deus, né? Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Está falando de quem? Daqueles que não há nenhuma condenação porque está em Cristo. Então a gente não vive, entendeu? Sendo manipulado por carne, entendeu? E a gente nem manipula os outros pela carne. Que tem muitas vezes a gente fala, abre o texto assim assado, depois a gente vai falar da nossa carne, do que a gente pensa, do que a gente é, do que a gente foi, do que não aprendi com fulano, entendeu? Quer falar da nossa natureza carnal, entendeu? E não é isso que nós temos que falar, nós temos que falar de Deus, da natureza espiritual, né? Porque o véu foi rasgado na cruz, não, entendeu? Então não vivemos de memória porque a natureza, né, carnal de Jesus Cristo foi o quê? Rasgado lá de alto a baixo, entendeu? Presta atenção. Então temos que agora livre acesso ao trono da graça, não temos um sacerdócio para poder estar ali com o intercessor, né? Então o que é o nosso elo é a fé, né?
O nosso elo é a fé. Lembra lá que Deus de Abraão, né? Abraão é o quê? O pai da fé. Ele não via, né? Ele não era Tomé, né? Presta atenção. Tomé só acreditou se ele viu, pegou. Entendeu? Deus é espírito, mas ele é real. Presta atenção. Então, vamos aqui finalizar, né? Aqui diz assim, no versículo 11: esse é o Espírito daquele que ressuscitou. Esse é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Vive o que? Em vocês. Esse Espírito vive em vocês, né? Não habita em tempos feitos por mão, não. Está lá em Atos 17, versículo 23, 24. Vocês vão lá. Entendeu? A presença, essa presença que eles entram e saem da presença, entendeu? Não habita em tempos feitos por mãos. Está escrito. Vai lá e vê. Entendeu? Ele habita em nós. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou o Cristo dentre os mortos também, né, faz isso, né, fará com que seus corpos mortais vivam de novo, né, por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Então, entendeu, menino? Depois você também vai lá e lê 1 Coríntios 15, todo que tu vai entender. Ali no versículo 19 fala, né? Se você só esperar, entendeu? Nessa vida, você não entende o mundo espiritual, entendeu? A tua fé é você mais infeliz do mundo, que tu não tá entendendo nada que Jesus veio fazer aqui, entendeu? Ele disse, tragada foi a morte pela vitória. Ressuscitou. Se ele não ressuscitou e não ressuscitou a nós com ele, entendeu? Então é vã, entendeu? Essa história aí de tu evangelizar. Porque é isso aí, entendeu? O homem que gosta de filosofar, falar um montão de coisa, entendeu? Botar um montão de coisa assim, que aí a gente fica meio confuso assim, não entende nada. Mas Jesus só veio isso, trazer vida e vida em abundância, né? Preste atenção, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então o objetivo foi esse. Jesus falou, está consumado. Entendeu, menino? Preste atenção, beijo. Se inscreva, deixe seu like.